A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Quero trazer para você hoje um estudo muito importante. Nós temos visto que muita gente se confunde com o tema doença e enfermidade. E eu quero trazer nesse estudo para você um esclarecimento. Qual a diferença entre a doença e a enfermidade? E é claro, nós vamos trazer esse estudo com base bíblica. Vejam bem, esse estudo ele vem com o intuito de corrigir enganos que muitas vezes cometemos, né, quando comparamos doença com enfermidade. Por falta de conhecimento, cometemos esse erro e achamos que um é sinônimo do outro. Mas não é por aí, vamos te explicar nesse estudo. Vamos ver primeiro o que a Bíblia diz. Jesus percorria toda a Galileia ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Mateus, capítulo 4, versículo 23. Vejam bem, se doença e enfermidade fossem sinônimos, fossem a mesma coisa, não estariam de formas separadas na Bíblia, doenças e enfermidades. Lucas, capítulo 7, versículo 21. Ora, naquele momento, Jesus havia curado muitas pessoas de enfermidades, de doenças de espírito maligno, e dado a vista a muitos cegos. Preste bem atenção. Podemos ver nos textos bíblicos que mencionamos aqui, que narram momentos do ministério de Jesus na terra, em que fica claro a separação de doença e enfermidade, como duas coisas distintas e devem ser tratadas como elas são, né? Ou seja, cada uma sendo analisada e tratada de acordo com sua raiz. A doença, vamos falar da doença. A doença é algo que todos nós estamos sujeitos. Isso mesmo, porque vivemos em um corpo físico, de carne e osso, onde temos células que podem ficar doentes e até morrer. Podemos ser atingidos por ações de vírus, bactérias ou até mesmo de um mau funcionamento de algum sistema nervoso do nosso corpo ou de um órgão, distúrbios hormonais. As doenças são de cunho patológico. A sua causa são física. Isso afeta nosso corpo e até mesmo a nossa mente, ou seja, a nossa alma. Estivemos estudando aí a diferença, né, entre corpo, alma e espírito. Não tem por sua causa, a doença não tem por sua causa ser espiritual. Você conseguiu entender até aqui? Bom, então vamos partir para a enfermidade. A enfermidade, meu irmão e minha irmã, é de cunho espiritual, ou seja, tem sua causa em uma ação espiritual demoníaca. Podemos ver nos 4 evangélicos que Jesus, quando curava o enfermo, sempre saía um ou mais demônios do corpo do indivíduo. Ou, primeiro, Jesus expulsava o demônio e, consequentemente, a cura da enfermidade acontecia instantaneamente. Isso, meu querido e minha querida, é porque aquele demônio que ali estava era um espírito de enfermidade. Ou seja, um demônio que atua na saúde das pessoas, causando enfermidades. Claro que os males atingem o corpo físico e até a mente, ou seja, a psique da pessoa, o emocional, o mental. Por isso, muitos acham
que é apenas uma doença normal do corpo físico. Mas a raiz, querido e querida, a raiz de tudo isso é uma ação espiritual. Precisamos fazer essa separação para não cometermos erros, algumas vezes até irreparáveis. Porque nós vemos pessoas colocar e espiritualizar qualquer coisa, dizendo, não, essa doença é do diabo, essa enfermidade é do diabo, nem tudo é diabo, nem tudo é da carne. Existe essa separação que um cristão de verdade precisa saber fazer. Doença, carne, alma, enfermidade espiritual. Comece a pensar, analisar, estudar e buscar essas informações. E você vai entender melhor que nem tudo é espiritual e nem tudo é carne. E que existe essa separação. O cristão pode ficar doente? Pode! Claro que pode, já falamos aqui. Gripe, pneumonia, imunidade baixa, coisas da matéria, do corpo e até da alma. Não necessariamente sendo espiritual. Mas muitos se enganam no texto de Isaías 53, 4 e 5, que diz, em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos com um castigo, como um castigado, ferido por Deus e humilhado, mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagados por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Isaías 53, 4 e 5. E dizem que não podemos mais ficar doente. O versículo está dizendo enfermidades. Ele tomou sobre si nossas enfermidades, ou seja, tudo aquilo que é causado por forma espiritual, demoníaca. Não é doença, né? E dizem, então as pessoas pegam esse versículo e diz que não podemos ficar doentes, cristão não pode ficar doente, porque Jesus já levou as nossas enfermidades. Olha aí, Jesus levou a enfermidade, não foi a doença de fórum físico. Mas pastor, ele não pode curar a doença também? Pode, mas ele também deu sabedoria à medicina para que possamos estar consultando, medicando, diagnosticando. Uma planta, ela nasce na terra, se nós não formos lá cuidar dela, ela morre. Então precisamos cuidar do nosso corpo. O nosso corpo precisa de cuidados. Isso já foi esclarecido, que doença é do corpo. Ele não levou a doença, até porque estamos em nossos corpos físicos, e sendo assim, estamos sujeitos a doenças, como já disse aqui, patológicas. Ele levou, meu irmão e minha irmã, analise, reflita e grave isso no seu mental. Ele levou sobre si as nossas enfermidades espirituais. Porém, o cristão pode ser atingido por uma seta maligna. Isso porque está na frente de batalha, já que vivemos em uma guerra espiritual contra o diabo e seus demônios, e por falta de revestimento espiritual como oração, leitura da Bíblia, jejum, frequência a cultos, ou por deixar brechas com pecados, ou falta de perdão, falta de liberar perdão, isso traz brechas na nossa vida, que na nossas armaduras, né? Na armadura de mencionadas ali em Efésios 6, né? Onde entra essas flechas inflamadas do maligno. Mas Deus nos dá livramento dessas setas e as joga por terra quando nós estamos na comunhão com Ele. E nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá, como diz Isaías 54, 17, quando estamos vigilantes, na comunhão com Ele. Agora, se dermos brechas, estamos sujeitos a tudo isso. Não podemos dar brecha e depois falar, não, Senhor, o Senhor não disse que, né?
levaria nossas enfermidades. O Senhor não disse que nenhuma arma preparada não ia prevalecer? O Senhor não disse que tua palavra não pode mentir? Quando nós demos a brecha para aquela flecha inflamada do maligno passar. Com as faltas já aqui mencionadas, estudo bíblico, leitura, frequência aos cultos, jejum, oração. Por isso, meu querido, minha querida, temos que orar para Deus nos livrar de todo dardo inflamado do inimigo, ou seja, de Satanás. Claro que muitas vezes Deus vai usar um outro servo dele para nos orar, né? Nos livrar desse mal, de algumas vezes, de algumas enfermidades, principalmente quando estamos chegando na igreja com a imposição de mão. A palavra de Deus também vai dizer, se tem alguém entre vós enfermo, chama os presbíteros, a oração da fé curará o enfermo. É espiritual, meu irmão. O que é espiritual, a Bíblia garante cura, com a oração, com a imposição de mão, com a unção. Mas o que é doença é na medicina. Eu quero fazer uma observação. Tem gente por aí que diz que quando um cristão está doente, olha a doença, quando um cristão está doente ou enfermo, não é? Vamos colocar o enfermo também, porque já que eles juntam tudo, é porque está em pecado. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Pode ser que não podemos tomar assim como regra, né? Toda pessoa que está enferma, toda pessoa que está doente, que ela está em pecado. Temos que lembrar que estamos sujeitos a isso, seja por questões físicas ou por estarmos no meio de batalha espiritual, aí sim, com as brechas abertas. Talvez não é o pecado em si cometido, mas é a falta da comunhão e da consagração com Deus que abre aquela brecha para tal enfermidade chegar. Mas aí sim, chama o presbítero. Aí o que vai dizer? A oração da fé curará o enfermo de toda enfermidade, né? Perdoará o pecado, a oração, né? O presbítero ali ora faz a unção com óleo, e a oração da fé vai perdoar, vai curar o enfermo, perdoar os pecados se tiver cometido, porque os pecados abrem a brecha para enfermidade. Você está conseguindo entender? Eu espero que sim, porque é muito importante esse esclarecimento. Diferença da oração para cada fim. Quando oramos para Deus curar uma doença, pedimos a Ele a cura. E quando oramos para Deus curar uma enfermidade, pedimos a Ele para liberar a pessoa e expulsar o demônio da enfermidade pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Eu espero que esse estudo tenha te ajudado a entender essa diferença de doença e enfermidade. E quando você for a alguém, peça a Deus discernimento. Senhor, me dê o discernimento. O que essa pessoa tem? É uma doença ou é uma enfermidade? Mas Deus não pode curar os dois? Pode. Mas talvez Deus queira que aquela pessoa vá ao médico, faça exames, e que aqueles exames venham detectar o que elas têm, para que depois o Senhor venha curá-la e através daquele exame ela possa detectar, ela possa, testemunhar o que Deus fez na vida dela. Deus tem suas formas de trabalhar. Algumas pessoas dizem que Deus complica, descomplica, depois explica porque complicou. Eu costumo dizer que Ele complica, descomplica. E às vezes nem explica porque complicou, porque Ele é Deus. Como diz, né, uma irmã para mim uma vez, Ele não deve satisfação a ninguém. Então vamos seguir com discernimento de espírito quando formos orar por alguém. Quando formos orar por alguém. E pedir que o Senhor nos discirna se é enfermidade ou doença. E a partir de hoje, procure ter esse discernimento, essa separação, para que você nunca cometa o erro de dizer a alguém que está doente que ela está com um demônio de enfermidade. E assim você pode acabar matando uma alma. Deus abençoe e a paz do Senhor.